Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula, né? Continuando o estudo do financiamento da Seguridade Social. Bom, então no início das nossas conversas sobre o financiamento, né, nós aprendemos aí que, né, a Seguridade Social precisa de dinheiro. Nossa, a gente tem vários serviços, prestações de saúde, benefícios assistenciais e previdência social, que na verdade é um sistema contributivo, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa de dinheiro, de custeio disso tudo. E na nossa primeira aula sobre financiamento, a gente aprendeu, né, que vários princípios da Seguridade, princípios da Previdência, estão relacionados ao financiamento e ao custeio. São regras muito importantes que devem ser observadas pelo legislador, né, principalmente quando a gente falar na criação de uma nova contribuição social, por exemplo, né, da majoração de uma contribuição social, quando a gente fala, né, da criação ou majoração de um benefício previdenciário, tudo isso está interligado com a questão do financiamento. E a gente aprendeu tudo isso na nossa primeira aula sobre financiamento. Nós aprendemos também a importância do artigo 195, tá? Que vai nos trazer o financiamento da Seguridade Social dividido em financiamento indireto e financiamento direto. Financiamento indireto, incidente aí sobre o orçamento da União, Estados, DF e municípios, né? E o financiamento direto, que é o financiamento aí pago pelas contribuições sociais que incidem, né, sobre 3 fatos geradores no caso do empregador, tá? Folha de pagamentos e demais rendimentos, faturamento, lucro, né? A contribuição social do trabalhador, que pode ter alíquotas progressivas, lembrando que os aposentados e pensionistas não pagam contribuição social, né? E também concursos de prognósticos, que são também um fato gerador aí, a receita dos concursos de prognósticos é um fato gerador de contribuição social, né? E a contribuição social sobre a importação de bens e serviços, tá? Que daqui a um tempo será substituída pela contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que é a grande novidade aí que a gente precisa lembrar sobre o financiamento direto, tá? Mas a Constituição, além de estabelecer, né, quais são essas contribuições, como é feito esse financiamento direto e indireto, a Constituição também traz outras e muitas outras regras, né, que tratam também de financiamento da Seguridade Social. E a gente vai estudar tudo isso, aliás, já está estudando tudo isso nos parágrafos do artigo 195. Então, na aula de hoje, a gente continua com o estudo desses parágrafos, tá? A partir de agora, tá? Então, quais são as regras constitucionais do financiamento da Seguridade Social? Estão lá nos parágrafos do artigo 195, né? Então, vejam lá, gente, olha só. Artigo 195, parágrafo 8º, olha só. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, né? Quem são essas pessoas, tá? Quem é o produtor? É aquele que por conta própria, né, exerce atividades na lavoura e produz, tá? Ele tem uma atividade remunerada lícita, depois vocês vão entender por que eu tô fazendo essa conotação, tá? Ele tem uma atividade enquanto produtor, né? O parceiro, né? O parceiro agrícola, tá? Rural, estamos falando do rural. O parceiro é aquela pessoa que, de repente, ele não tem uma terra, né? Ele não tem um terreno onde ele possa plantar. Então, ele faz uma parceria agrícola com o dono de uma terra, ele trabalha nessa terra e ele paga um percentual, às vezes, da própria produção, né? Para aquele dono do terreno, ele é parceiro agrícola dele. O meeiro, né? O meeiro é aquele que também trabalha mais ou menos nesse mesmo esquema, né? Por meação, ele tem uma parte daquele lote, né? Que ele trabalha, que ele cultiva, tá? O arrendatário rural, né? O arrendatário é aquele que também não vai ter um terreno e ele aluga, digamos assim, um terreno, né? Ele paga todo mês para o dono do terreno para arrendar aquela parte. E o que ele produz lá, o que ele vai receber de lucro, né, em cima daquilo que ele consegue plantar naquela parte que ele está alugando, digamos assim, do terreno, é dele. Ele é um arrendatário rural, né? Então essas pessoas, produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rural e também o pescador artesanal
E a gente vai estudar que o pescador artesanal é aquele, né, que realiza a pesca, tá? Ou com rede na beira do rio, na beira do mar, né? Ou em barcos de pequeno porte, tá? Em barcos de pequeno porte, em pequenas embarcações, né? Porque o pescador que não é artesanal é aquele que tem o seu barco grande, que emprega outras pessoas para ajudarem ele, né? Então existem pescadores que não são pescadores artesanais e a lei vai diferenciar quem são essas pessoas. A gente também estuda eles de forma mais aprofundada adiante, tá? Muito bem, então, produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rural, pescador artesanal, bem como, gente, respectivos cônjuges, que exerçam atividades em regime de economia familiar. Gente, também vamos estudar isso. O regime de economia familiar é aquele em que o trabalho, né, ele é necessário, o trabalho mútuo é necessário para o desenvolvimento daquele núcleo familiar. Tá? Por isso que a gente diz que é o produtor, o arrendatário e os seus cônjuges, porque normalmente é uma atividade prestada em família, por isso economia familiar, né? O trabalho de todos daquele grupo é indispensável para o respectivo sustento, né? A gente vai estudar também o regime familiar mais aprofundadamente, tá? Então essas pessoas que exercem suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, tá? Porque se ele tiver empregados permanentes, ele já não é mais segurado especial. Aqui a gente está falando dos segurados especiais, tá? Que a gente vai estudar, são categorias, é uma categoria de segurados do regime geral, tá? Essas pessoas vão contribuir para a Seguridade Social. Olha só que importante. Eles vão contribuir para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota. Então, mais uma vez, né? Sempre que eu falo de um tributo, da contribuição direta por uma contribuição social, é uma alíquota incidente sobre uma base de cálculo. Qual é a base de cálculo? Resultado da comercialização da produção, né? Uma alíquota incidente sobre uma base de cálculo, tá? E farão jus aos benefícios nos termos da lei. Esse parágrafo 8º consubstancia a forma de contribuição dos trabalhadores rurais e pescadores artesanais. Então, se uma questão na tua prova disser o seguinte, o trabalhador rural, né, e o pescador artesanal não efetuam pagamentos de contribuições para o INSS. Errado, tá? Por quê? Porque no artigo 195, parágrafo 8º, diz que essas pessoas também financiam diretamente a Seguridade Social por meio do pagamento de uma contribuição que é correspondente a uma alíquota incidente sobre o resultado da comercialização da sua produção, tá? Como assim, professora? Essas pessoas, gente, elas comercializam, né? Vamos imaginar um produtor de soja, tá? Ele vai comercializar essa produção, ele vai vender os grãos, né? Quando ele vende esse grão, tá? A pessoa que compra, normalmente uma pessoa jurídica, né? Uma graneleira, uma empresa que compra os grãos do pequeno produtor, tá? Quando ela compra, ela vai ter que emitir uma nota fiscal, certo? Tá? Ah, comprou não sei quantos mil sacos de soja, né? No valor de tanto e reteve o desconto, né? Da alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Então, um percentual incidente sobre o valor dessa nota fiscal vai ser retido, tá? Por quem compra essa produção do pequeno produtor. E essa retenção, essa empresa vai fazer o encaminhamento desse valor para a Previdência Social, tá? Então, gente, a gente tem aqui, né, a incidência de uma contribuição sobre o resultado da produção, da comercialização da produção de um agricultor, de um pescador artesanal. Mas, vocês concordam comigo que muitas vezes essas pessoas não vão comercializar os seus produtos com grandes empresas, certo? Então, gente, deixa eu voltar para mim para você entender bem esse conteúdo. Olha só, nós temos pessoas que exercem atividades em regime de economia familiar, né, numa pequena propriedade, tá? Uma produção pequena que é para subsistência do grupo familiar. Boa parte daquela produção eles consomem, eles vendem apenas o excedente,
né? Aquilo que excede o consumo da família. Então, se é uma família muito numerosa, por exemplo, né? Eles vão usar aquela produção para o gasto que eles chamam, tá? Para a própria sobrevivência. E aquilo que excede, eles vão vender. Mas muitas vezes eles não vão vender para graneleiras ou empresas que vão fazer esse desconto da contribuição social para o regime de seguridade, tá? Então, né, como muitos desses trabalhadores não vão ter comprovação de que pagaram a contribuição social, né, o sistema contributivo da Previdência Social, presta atenção, tá? Via de regra, vai exigir que todo aquele que exerce uma atividade remunerada lícita pague uma contribuição, porque é um sistema contributivo. Nesse caso desses pescadores artesanais, dos segurados especiais rurais, que trabalham em regime de economia familiar, embora exista a previsão de que eles vão pagar uma contribuição social, muitas e muitas vezes eles não vão conseguir comprovar que pagaram essa contribuição em determinados meses. Concordam comigo? Por quê? Porque a safra, por exemplo, ela vai acontecer em 3 meses do ano. Em 3 meses do ano que eles vão vender produção. Nos outros meses do ano, eles não vão ter recolhimento de contribuições para o INSS, né? Então, se essa pessoa não consegue comprovar que pagou contribuições mensais a um regime contributivo, tá? Em tese, né, essa pessoa estaria afastada do regime, concordam comigo? Por quê? Porque se é um sistema contributivo e ela não paga contribuições todos os meses, então ela está fora. Mas o legislador, entendendo isso e sabendo das peculiaridades da atividade dos segurados especiais pequenos produtores em regime de economia familiar e dos pescadores artesanais também pequenos produtores que dependem da sazonalidade, né? Dependem da época do ano para terem bons frutos, né, no seu trabalho, tá? Sabendo disso, o legislador diz o seguinte, não. Para esses segurados, que são chamados segurados especiais, nós não vamos exigir a comprovação do efetivo pagamento de contribuições mensais. Não vamos exigir. Nós vamos garantir o pagamento das prestações previdenciárias a essas pessoas sem exigir o pagamento da contribuição mensal. Mas essa pessoa precisa comprovar o quê? O efetivo exercício da atividade durante todos os meses do ano, tá? Então, lá na frente, quando a gente estudar os segurados especiais, quando a gente estudar os benefícios devidos aos segurados especiais, vocês vão entender isso muito claramente. Essas pessoas não precisam comprovar pagamento, contribuição. Elas apenas precisam comprovar o efetivo exercício da atividade todos os meses, que efetivamente exerceram atividade na lavoura ou na pesca artesanal. Ah, professora, mas então a gente não exige contribuições dos segurados especiais. Não, não exige, para fins de comprovação de qualidade de segurado, para fins de comprovação de carência, para fins de comprovação do direito a receber um benefício previdenciário. Mas, embora a gente não exija a prova do pagamento, tá? Nós temos a previsão legal de incidência de uma contribuição social para essas pessoas, que é o que a gente acabou de ler aqui. Entenderam, meus caros? Embora, resumindo assim, para vocês, tá? Embora a gente não exija o pagamento mensal de contribuições, tá? Para que essas pessoas recebam benefícios previdenciários, a gente vai ter a incidência de uma contribuição descontada diretamente quando essa pessoa vender, comercializar a sua produção rural, né? Vai haver o desconto da contribuição e naquele momento ele vai estar contribuindo para a Seguridade Social. A gente só não vai exigir a prova de que ele pagou todos os meses uma contribuição. Entenderam a diferença, gente? Tá? Os demais segurados obrigatórios precisam comprovar o pagamento mensal, precisam comprovar o recolhimento mensal de uma contribuição. O segurado especial para pescador artesanal precisam comprovar apenas o efetivo exercício da atividade, né? Por quê? Porque o regime é diferenciado para eles, né? Lembra que a gente falou da equidade na forma de participação do custeio? Está aqui, né? Equidade. A gente vai cobrar, sim,
uma contribuição social dessas pessoas, que vai ser uma alíquota incidente sobre o resultado da comercialização da sua produção. Ah, mas se naquele mês não houve comercialização da produção, essa pessoa deixa de ser segurado da Previdência por conta disso? Não. Por quê? Porque eles são segurados especiais e a gente não exige a comprovação de pagamento de contribuições todos os meses, certo? Embora elas existam. Então, por que eu estou trazendo tudo isso para vocês, gente? É porque na questão de concurso, tá? Pode ser que o examinador tente trazer uma pegadinha nesse sentido, tá? Para dizer o seguinte, não existe contribuição social paga pelo pescador artesanal. Aí você vai lembrar, o pescador artesanal é um segurado especial, ele vai receber o benefício da Previdência pelo mero exercício da atividade, ele não precisa comprovar a contribuição, então não existe. Errado. Existe. Uma coisa é existir, outra coisa é a gente exigir que ele pague ela todos os meses, tá? Cuidado com isso, cuidado. Depois que você souber quem é o segurado especial, quem é o pescador artesanal, né? Depois que você souber como é o regime de concessão de benefícios para essas pessoas, aí você vai entender tudo isso que eu falei agora, você vai querer voltar nessa aula. Você vai falar assim, eu que preciso assistir aquela aula de financiamento que a prof explicou qual é a contribuição social dessas pessoas. Ela existe. Ela está prevista na Constituição. Ela é paga em razão de uma alíquota incidente sobre a receita da comercialização da produção. Mas nós não vamos exigir para concessão de benefícios. Grava isso que você vai acertar qualquer questão sobre isso que caia na tua prova, tá bem, gente? Vamos adiante, olha só. O próximo parágrafo é o parágrafo 9º, que fala o seguinte: as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo. Quais são as contribuições do inciso 1 do artigo 195? Do empregador, tá? Empregador, empresa e equiparados, certo? Então, as contribuições previstas no inciso 1 do caput poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica. Alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica. Gente, por exemplo, né, grandes empresas que são empresas de empréstimo bancário, por exemplo, tá? Que visam o lucro com base... são instituições bancárias, instituições de empréstimos de capital, né? São empresas que têm uma atividade econômica específica, tá? As alíquotas, ou seja, o percentual, né, que vai incidir sobre a base de cálculo desse tributo, que é a contribuição social do empregador, pode ser diferenciada para aquelas empresas que exploram a atividade financeira, né, e empresas que não exploram, tá? Então, a gente vai aplicar alíquotas diferentes em razão da atividade econômica exercida por aquela empresa. As alíquotas também podem ser diferenciadas em razão da utilização intensiva de mão de obra, em razão do porte da empresa, em razão da condição estrutural do mercado de trabalho, né? Sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas nos casos das alíneas B e C do inciso 1 do caput. Como assim, professora? Calma que eu vou te explicar, tá? Olha só. Estamos falando das contribuições da empresa, né? Esse parágrafo 9º consagra o princípio da equidade na forma de participação do custeio. A gente já falou da equidade no financiamento, né? Nós vamos ter alíquotas, portanto, diferentes em razão de várias características, tá? Então, o que ele traz? Alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa, da condição estrutural do mercado de trabalho. Então, a depender dessas condições, né, a alíquota vai ser diferenciada para cada uma dessas empresas, certo? Além disso, gente, não é só a alíquota que pode ser diferenciada, mas também a base de cálculo, né? Então, a base de cálculo, aquilo que compõe o valor sobre o qual incide essa alíquota, também pode ser diferente, né? Mas apenas nos casos do faturamento e do lucro.
previstos aí também no inciso 1 do artigo 195, tá? Então, a gente consagra aqui o princípio da equidade na forma de participação do custeio. Lembrando que as três fatos geradores, tá? Folha de salários, receita e faturamento e lucro, tá? Podem ter alíquotas diferenciadas, mas somente as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro é que podem ter também a base de cálculo diferenciada. Gente, se eu sou examinadora e quero fazer uma pergunta bem complexa para vocês, eu trago isso aqui, né? Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte, olha só, de acordo com a Constituição Federal, né, a contribuição social incidente, né, sobre a folha de pagamentos e devida pelo empregador, tá, pode ter a sua base de cálculo diferenciada em razão da atividade econômica, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a contribuição incidente sobre a folha de salários só pode ter a alíquota diferenciada, tá? A base de cálculo diferenciada é só para contribuições incidentes sobre faturamento ou sobre o lucro. Tá? Entenderam, gente, a diferença disso? Então, aqui nesse final, eu acho que fica muito claro para vocês, né? A gente tem equidade na participação de custeio, lembrando que as três contribuições da empresa podem ter alíquotas diferenciadas. Tanto faz, se é sobre a folha de salários, sobre a receita ou faturamento, ou sobre o lucro, tá? Mas somente a contribuição incidente sobre a receita ou faturamento ou sobre o lucro pode ter também a base de cálculo diferenciada, né? Então, a gente tem essa diferenciação aqui nesse momento, não esqueça disso, tá bem? Vamos adiante, pessoal. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos, né? Então, a gente vai ter que definir por lei como vai ser a transferência dos recursos do orçamento para o SUS e para o Sistema de Assistência Social, que vão vir da União para os estados, DF e municípios, e dos estados para os municípios, gente, porque haverá essa transferência de valores, né? A União passa para os estados, DF e municípios, os estados e municípios passam para, aliás, os estados, né, passam para os municípios, observada a regra da contrapartida de recursos, tá bem? Gente, parágrafo 11, são vedados. Vedados quer dizer que não pode. Moratória, parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma da lei complementar, é vedada a remissão e é vedada a anistia das contribuições sociais, de que tratam a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Então, veja, nós temos uma regra específica que diz que as contribuições sociais do empregador sobre folha de salários e a contribuição social do trabalhador, quando essa pessoa, né, deve essa contribuição. Então, o empregador deve uma contribuição sobre a folha de salários. O trabalhador deve uma contribuição sobre o seu salário de contribuição. E ele não paga, né? Ele é inadimplente, tá bem? Nesse caso, o que o parágrafo 11 nos diz? Que não é possível instituir moratória, instituir parcelamento em prazo superior a 60 dias, remissão ou anistia dessas contribuições. E o que significa cada um desses procedimentos, né? Moratória é a dilação de prazo para quitação de uma dívida. Não pode. Por isso que a gente tem o desconto na folha de pagamento da contribuição do trabalhador. A gente não concede moratória. A gente não vai dilatar o prazo para quitar essa dívida. E nem também, né, da contribuição social do empregador que incide sobre a folha de salários, tá bem? A remissão, gente, é o perdão do crédito tributário. Também não pode. É proibida a moratória, é proibida a remissão, é proibido o parcelamento em prazo superior a 60 dias, tá? E é proibida também a anistia. E o que é a anistia, gente? Perdão da sanção tributária, tá?
perdão da multa pelo descumprimento, né? Então não pode perdoar a multa pela anistia, não pode perdoar o próprio crédito tributário, que é a remissão, né? Nada disso é possível para essas duas contribuições sociais, tá? Todos esses institutos e o parcelamento por prazo superior a 60 meses são vedados, não pode, com relação às contribuições sociais das empresas, que incidem sobre a folha de salários e sobre as contribuições dos trabalhadores e demais segurados. Gente, mais uma vez, se eu sou examinadora e eu quero fazer uma pergunta bem complexa para vocês, né? Eu coloco lá o seguinte, é vedada a remissão, né? E a anistia, tá? Pelo descumprimento da obrigação, nos casos das contribuições sociais do empregador incidentes sobre o lucro. Certo ou errado? Errado, né? Por quê? Porque essa vedação acontece em relação às contribuições sociais do empregador incidentes sobre a folha de salários. Tá bem? Tranquilo? Vamos adiante, gente. Muito bem. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b, que é receita e faturamento, e 4, importador de bens e serviços, serão não cumulativas. Então, a lei vai definir, tá? Para quais setores da atividade econômica a gente não vai tributar duas vezes, vai exigir uma contribuição sobre o faturamento, mais uma contribuição sobre a importação de bens e serviços, tá? A gente vai dizer que elas são não cumulativas. Esse tipo de empresa, a depender do setor da atividade econômica, paga ou uma ou outra, entende? Então, as contribuições incidentes sobre o faturamento ou do importador de bens e serviços podem ser não cumulativas. A lei vai definir em quais setores das atividades econômicas é que essas contribuições serão não cumulativas. Perfeito? Tranquilo, gente? Então, alguns setores da economia poderão pagar apenas uma das contribuições das empresas incidentes sobre o lucro e do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Adiante, parágrafo 13º foi revogado, né? E a gente tem o parágrafo 14º que diz o seguinte: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Gente, o que é isso? O que é isso, né? Segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição a competência. Gente, competência é o mês, tá? Sempre que a gente falar em competência, a gente está falando do mês, o mês do ano, né? Então, a competência ou o mês, cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida. A contribuição mínima mensal exigida, meus caros, ela vai ter uma base de cálculo mínima. E essa base de cálculo mínima, meus caros, será o salário mínimo, certo? Então, se eu tenho um salário mínimo como base de cálculo da contribuição, a alíquota pode ser diferenciada para cada tipo de segurado, né? Essa base de cálculo, gente, antes da reforma da Previdência, né, poderia ser qualquer valor, inclusive para segurados empregados. Por quê? Porque a gente não tinha essa limitação, tá? Essa limitação, ela vem com a Emenda Constitucional 103 de 2019, que, né, vai estabelecer a necessidade, né, de regularizar essa contribuição sempre que ela for inferior à contribuição mínima. Então vejam, meus caros, olha só. Antes da reforma da Previdência, um trabalhador, tá, que começasse o exercício das suas atividades numa empresa no dia 20 do mês, né? Então, no dia 20 de janeiro ele é contratado. Ele trabalha apenas 10 dias naquele mês, naquela competência, tá? Trabalhou só 10 dias, né? Então, o salário dele, a remuneração do mês de janeiro, vai ser proporcional a 10 dias. Vamos imaginar que o salário base dele é o salário mínimo, né? Então, se ele trabalhou 10 dias, ele vai ganhar lá R$400, que é o pagamento proporcional aos 10 dias que ele trabalhou. Concordam comigo? Beleza.
Então, R$ 400 é a remuneração dele naquele mês. A alíquota que vai incidir sobre a remuneração é a alíquota básica, né, de contribuição social do segurado empregado. Beleza. Ele vai pagar essa contribuição no mês de janeiro. Antes da reforma, não importava o valor do salário de contribuição. O mês de janeiro seria computado como o tempo de contribuição dele. Seria computado para todos os fins, inclusive como tempo de contribuição lá na hora dele se aposentar. Mas depois da reforma, né, o Constituinte derivado vem e fala o seguinte: não, a gente só vai considerar como tempo de contribuição a contribuição do mês daquela competência cujo salário de contribuição for igual ao salário mínimo. Se for inferior ao salário mínimo, ele precisa regularizar. Isso não existia antes da reforma, né? Então, depois da reforma, o segurado obrigatório empregado que recebeu um pagamento proporcional naquele mês, seja porque ele entrou no final do mês ou porque ele foi demitido no início do mês, aquele mês não conta como tempo de contribuição. Só vai contar se ele pagar uma complementação, tá? Aliás, pagar uma complementação, né? A gente fala assim, mas na verdade ele vai regularizar isso. Ele pode regularizar isso, gente, a partir de 3 aspectos. Ele pode complementar a contribuição pagando uma alíquota sobre o valor da diferença entre os R$ 400 e o salário mínimo, a gente vai estudar isso, tá? Ou ele pode agrupar contribuições inferiores do mesmo ano, né? Então, ele tem uma contribuição de R$ 400 em janeiro, R$ 1.300 em março, ele agrupa as duas para fechar o valor do salário mínimo, tá? Ou ele pode usar o excedente de uma contribuição em outra, né? Também para regularizar essa contribuição inferior ao mínimo, ele pode fazer todas essas regularizações, tá? Essa é uma grande novidade introduzida pela emenda, né? Antes, todas as contribuições eram reconhecidas como tempo, agora somente aquelas iguais ou superiores ao salário mínimo. Assim, o trabalhador deve complementar, deve utilizar o excedente de uma contribuição em outra, ou agrupar contribuições inferiores para que a competência seja considerada como tempo de contribuição. Isso ele pode escolher, né, como que ele vai fazer para regularizar. Gente, vai ter uma aula específica sobre isso, então não se preocupe agora com essa questão da complementação da contribuição. O que você precisa saber é que o parágrafo 14, né, do artigo 195 vai tratar dessa questão e ele é recente por conta da reforma da Previdência. Muito bem, vamos para a nossa questão de concurso, olha só. Julgue o item a seguir. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais das empresas incidentes sobre o lucro. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Porque, gente, a gente falou que é vedada a concessão de remissão, anistia, moratória ou parcelamento superior a 60 meses, para quais contribuições sociais, né, gente? Para as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamentos, que é, né, o inciso 1A do artigo 195, e também dos trabalhadores, que é o inciso 2, certo? Então, para essas contribuições aqui é que é vedada a remissão, anistia, moratória e o parcelamento superior a 60 meses, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora da prova para lembrar, né, que realmente a gente vai ter essa diferenciação. Certo, meus caros? Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima aula.